Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Pod Luca, o podcast do Di Luca, onde chegamos à edição de número 12. Como a gente sempre fala aqui, no Pod Luca a gente bate um papo com as personalidades do nosso litoral norte, em especial Palmares do Sul e também Capivari do Sul. Sempre agradecendo aqui a força, o patrocínio de Farmácias Associadas São Lucas. Mais do que cuidar da sua saúde, você tem amigos, tem descontos especiais, ofertas todo dia e o melhor atendimento. Siga no Instagram, que é o @far.sãolucas, e não perca todas as promoções. Também conosco, desde o início, Netpal Telecom, que é líder em telecomunicações, tem planos de internet com até 1 GB, tem TV aberta e telefonia fixa. Não basta ser provedor, tem que ser o melhor. Entre em contato agora mesmo, 0800 643 1200. Muito bem, e hoje, nessa edição de número 12, eu estou recebendo aqui no Pod Luca a Bruna Mesquita Machado. A Bruna é psicóloga e nós vamos falar dessa tão importante área para a sociedade. Bruna, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar conosco aqui no Pod Luca. Obrigada pelo convite. Bruna, vou começar pedindo para tu falar um pouquinho mais de ti, falar um pouquinho mais por que tu escolheu a psicologia, como é que tu atua, aonde que tu atua e da importância que é a psicologia para a sociedade. Tá. Eu sou natural aqui de Palmares, nasci no Hospital São José, sou criada aqui no Frei, né? Eu atuo na psicologia desde 2016, quando eu me formei. Já vai quase 10 anos, hein? Quase. Me formei pela Facus, na primeira turma de psicologia lá. A psicologia entrou na minha vida muito por acaso, muito mesmo. Eu venho de uma família de professores. Sim. Eu queria ser professora e fiz o curso normal magistério no Marquês. E no terceiro ano, chega ali, a gente tem que escolher o que a gente vai fazer de curso, né? Me inscrevi no vestibular para letras e dei o boleto para minha mãe pagar, né? Eu não pagava nada. E aí, um dia eu cheguei para aula, de manhã no Marquês, e tinha a faixa, é aprovado o curso de psicologia já agora, esse próximo vestibular. Na hora eu liguei para a mãe e disse, mãe, não pago o boleto. Ela, mas por quê? Porque eu vou trocar, vou fazer psicologia. Ela disse, tá, mas tu tem certeza? Eu disse, não tenho certeza, mas acho que eu quero mais do que letras. Porque eu tinha psicologia no magistério. Sim. Tinha um pouco de conhecimento sobre o que era a psicologia, por causa da psicologia infantil, enfim, né, que a gente aprende. Sim. E foi assim que ela entrou na minha vida, né? Nesse meio tempo entrou, depois no finzinho da faculdade já entrou o concurso público, que é outra coisa, é a minha profissão 02, né, que eu chamo. Sim. E logo depois também já comecei a fazer especializações, enfim, hoje tenho 5 especializações, né? Sim. A principal delas que eu gosto de destacar é a avaliação psicológica, que é uma área que eu me apaixonei, me encantei. E psicologia, nossa, ela tá em tudo, né, Diego? Sim. Tá em tudo. Essa é a importância, né? Principalmente nas nossas relações, né? Antes de nós falar da importância, essa questão de tu decidir pela psicologia, quando tu visse, né, quando te chamou a atenção que teria a turma, até então nunca tinha te passado pela cabeça? Nunca. Nunca. Então foi uma surpresa até para ti, Nunca. né? Foi. Porque assim, a gente tinha psicologia, mas era uma... A abordagem da professora era enviesada para psicanálise. Claro. E às vezes a gente não entendia o que ela queria. Então, o que a gente tinha para nós? Nossa psicologia é de outro mundo, sabe? Sim. Não é todo mundo que entende. E eu gosto de me desafiar, eu sou muito curiosa, então vou ver se eu vou entender esse negócio aí. Sim. E aí precisou de um tempo a mais, né? Então foi quando tu falou com a tua mãe, Isso. né? Então, pelo menos para repensar o que viria. Isso. Bruna, aí tu entrou na faculdade, tu viu que era o que tu queria, tu gostava de fato, e a partir dali veio a formatura. Como é que tu começou a atuar? Assim que eu me formei, eu abri o consultório aqui em Palmares com uma colega. A gente dividiu, né? Início de carreira. Sim, sim. Do jeito que dá, a gente dividiu mobília, Sim. cada uma comprou um pouco, a sala era na casa da sogra dela, e assim a gente foi indo devagarinho. E daqui a pouco ela descobriu que não era para ela, a psicologia. Ela não quis mais e eu continuei sozinha no consultório. Aí eu precisei sair daquela sala, montei uma sala para mim no hospital, aqui em Palmares também. Continuei atendendo ali e veio a pandemia. Sim. Pandemia para tudo, fecha tudo, ainda mais dentro de um hospital. Né? Sim, sim. E aí fui para o online, e no online que eu me estabeleci até hoje. Olha só, então já tem aí pelo menos 4 anos e meio, né? Que Sim. tu fosse para esse nicho da Isso. psicologia. Tu
Tu falaste que tu tem as tuas especializações. Atualmente, no que tu atua mais? O que te procuram mais? Ou no que ou de repente foi uma escolha tua de ser determinada área? Como é que é isso? A questão da avaliação psicológica, ela me levou mais para a área das avaliações para cirurgias, né? Laqueadura, vasectomia, cirurgia bariátrica, que obrigatoriamente tem que ter avaliação psicológica, né? Sim. O laudo do psicólogo. E o que aparece muito no consultório para mim é demanda de ansiedade. Sim. Eu até acho que antes era mais depressão e agora é mais ansiedade. Dá para dizer que as duas caminham juntos? Isso são problemas que a gente às vezes as pessoas até falam, olha, sou muito ansiosa, mas às vezes é como se fosse um vício de linguagem, não entende a realidade do que é essa preocupação, né? E tem muita patologização, né? Todo mundo quer rotular, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E às vezes não, às vezes só tem uma ansiedade normal, saudável ali, que todo mundo tem, né? Sim. Nem toda ansiedade é patológica, nem toda ansiedade é uma doença. Às vezes a pessoa tem só aquela ansiedade normal que te protege no dia a dia e realmente fala, eu sou muito ansioso, eu sou depressivo. Sim. Já aconteceu muito, o paciente chegar e me dizer, eu sou depressivo e tal, e aí a gente vai investigando e vê que, na verdade, não é depressivo, e sim ansioso. Olha só, então se confunde, se mistura. Se mistura. Vamos aproveitar, Bruno, então. Acho que são duas coisas que quem está nos acompanhando passa muito pela vida das pessoas, esses tipos de, não sei se o termo é esse, transtornos psicológicos, problemas ou algo nessa linha, né? Mas que são males muito fortes na vida de muitas pessoas e famílias. O que caracteriza a ansiedade de fato e quando que ela precisa de um tratamento? A grosso modo, assim, a ansiedade é um excesso de preocupação com o futuro, com coisas que podem acontecer, não necessariamente coisas que vão acontecer, né? Eu tenho uma prova no colégio e aí eu fico ansioso e eu me preparo melhor para aquela prova. Isso seria a ansiedade normal. A ansiedade que não é normal, que pode vir a ser tema de terapia, é aquela que traz algum prejuízo para a pessoa. Ou seja, aquela ansiedade vai me paralisar, eu não vou conseguir estudar, eu vou ficar preocupada, vou ficar pensando na prova, não vou nem pegar o conteúdo na mão. É essa ansiedade que é a patológica. É o excesso de preocupação com coisas que podem acontecer. Via de regra, por dúvida, procura o profissional. Exato. Como é que é aí também, de grosso modo, porque isso é uma questão muito que exige detalhes, né? Sim. Mas como é que é esse tratamento? Como é que é uma primeira abordagem para quem daqui um pouco se identifica? Olha, realmente, eu estou me bloqueando com ansiedade e eu estou precisando fazer provavelmente um tratamento ou pelo menos uma consulta para ver se eu preciso desse tratamento. Como é que é essa linha de tratamento, Bruno? Eu uso mais a TCC, assim, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental, que tem embasamento científico, pesquisas empíricas, vários artigos publicados sobre o assunto. E a primeira coisa que a gente faz em consultório é identificar o que está te causando essa ansiedade. Se tem algum gatilho, quais são os pensamentos que tu tem. Porque a TCC diz que o pensamento, ele interage na emoção, que a emoção ocasiona um comportamento. Uma coisa acaba levando a outra. Então, a gente mudando a raiz ali do ansioso, digamos assim, né? O pensamento, a gente consegue ir mexendo nas outras coisas que mudam o comportamento. Como eu falei do exemplo da prova, né? Eu tenho uma prova, eu fico ansiosa. E aí eu penso, eu não sou capaz de ir bem nessa prova. E aí a emoção é, eu vou fracassar, né? Eu não vou bem. Comportamento é chegar na hora, porque tu não estudou, vai dar branco, tu não vai conseguir ir bem mesmo. Sim. Então, a gente identifica esses pensamentos, o gatilho da tua ansiedade e vai trabalhando em cima disso. Perfeito. Uma das minhas formações é filosofia. E na filosofia a gente estuda muito a questão da psicologia, porque a psicologia descende, vamos dizer assim, né? A psicologia era tratada dentro da filosofia na antiguidade. E quando tu falasse da questão do olhar lá na frente, né? De estar sempre a mente sempre trabalhando lá na frente, me lembra de algumas questões, por exemplo, do estoicismo, quando o Epicteto diz que a ansiedade muitas vezes faz com que a gente possa sofrer duas vezes, né? Isso. Tu sofre na antecipação, no teu pensamento, com algo que pode não acontecer.
E se acontecer, aí tu está sofrendo 2 vezes. Mas se de fato acontecer, aí é onde tu vai trabalhar a tua mente para enfrentar ou para resolver aquilo ali. É mais ou menos isso, É né? mais ou menos isso, é. Muito bem. Aliado a isso, então, eu digo porque eu acho que são 2 temas que atingem muitas pessoas, é a questão da depressão. O que de fato caracteriza também a depressão, porque tem pessoas que às vezes têm a personalidade, né? E tem a introversão, que às vezes também confunde, né, Bruna? Então detalhe um pouquinho mais para nós sobre essas 2 questões, mas que talvez estejam entrelaçados também com a questão da depressão. Eu gosto de dizer também, a grosso modo, que a depressão é o excesso de passado. A pessoa fica presa àquelas coisas que já passaram, a vida que eu tinha, a vida que eu levava, as pessoas que estavam na minha vida. Sim. E isso acaba travando a vida da pessoa, né? Eu não posso te dizer assim que o principal sintoma da depressão é a pessoa não dormir. Não posso dizer. Sim. A pessoa para de comer. Não, porque tem pessoa que tem hábito de dormir um pouco mais. Sim. E quando está no estado depressivo pode dormir menos. Não é regra, Sim. né? A pessoa é muito de comer e daqui a pouco para. Então, mudanças de hábitos que a pessoa tem muito enraizados que são sinais de alerta, né? Mas, a grosso modo, a depressão é isso. Excesso de passado. Sim. Eu também, como já fiz terapia, lembro de algumas questões sobre a própria explicação neuronal, né? Que é como se tivesse, assim, para um mais fácil entendimento, vamos dizer que se no cérebro tivesse líquido que interligasse os neurônios para fazer a sinapse. E na depressão esse líquido todo baixa, vamos dizer assim, e não dá a sinapse. Como se o motor ficasse sem óleo ali para funcionar. E aí é onde tem essa dificuldade para ter o enfrentamento. Isso. E é onde às vezes as pessoas, isso porque eu acho que vem muito da antiguidade, espero que esteja mudando, acho que está mudando, aquela coisa de que depressão é bobagem, levanta da cama e sai, né, vai fazer as coisas. Falta de Deus. Ou diversos outros termos que ficaram enraizados. E, na verdade, tem toda uma explicação científica por trás disso. Sim, sim. E não é bobagem, né, Bruna? Sim, tanto que é tratado com medicamento, né? E se é tratado com medicamento é porque a química do cérebro é alterada e precisa do medicamento para regular. Eu gosto muito de usar o exemplo da febre. Tu tá com febre e daí alguém vai chegar para ti e vai te dizer: larga essa febre, levanta daí e vai viver. Olha só. Com questões psicológicas é a mesma coisa. Não é simplesmente eu não quero mais ter isso. Não, tem que passar por um tratamento, um acompanhamento, né? Olha só. E o primeiro passo também, Bruna, é o outro lado, né? Tá paralelo, mas a ansiedade lá na frente, a depressão, um dos sintomas, né? A questão do passado, mas se identificando isso ou havendo a necessidade, às vezes até um familiar mesmo, né? Que pode auxiliar, procura o psicólogo. Como é que inicia essa questão do tratamento? O primeiro contato, daí depende da idade do paciente, né? Menos de 18 anos, o primeiro contato ali com algum familiar, alguém próximo, para contar a história de vida dessa pessoa. Sim. E quando é adulto, a gente já faz, eu costumo fazer direto com a pessoa e outros atendimentos posteriormente com quem convive. Porque é diferente de tu me contar a tua versão da história e a pessoa que mora contigo contar a versão dela, da história, do que ela vê de ti, né? Porque a gente vende aquilo que a gente quer vender da gente, né? E o primeiro passo é isso, é procurar ajuda, né? O psicólogo não julga, o psicólogo não sai contando para todo mundo. Sim. Eu costumo dizer para os meus pacientes, a gente mora numa cidade pequena, a gente se esbarra por aí em festas e bares, enfim, mas jamais eu vou estar naquela mesa falando coisas de ti, jamais. O que falou aqui, fica aqui com nós e faça esse contrato com o paciente, contigo da mesma forma. Eu acho até que ainda tem essa questão do tabu, né? De não querer contar as coisas para o psicólogo, de repente se sente fragilizado. Só que é o profissional que está ali para poder te ajudar e é necessário que esse profissional saiba o que está causando o problema para poder ter essa reversão. Sim, tem aquela máxima, né? Para psicólogo, para advogado, a gente conta tudo. Sim. Toda a versão da história, senão não tem como eu ajudar. Bruna, atualmente tem se falado bastante, não sei se isso é mais atual, se faz parte, se é mais moderno, a questão que se fala muito da inteligência emocional. Sobre, não sei se
eu, inclusive, dentro da filosofia, abordei alguns temas aqui no canal, diziam muito que após a pandemia, nós ainda, né, a pandemia, na verdade, ela ainda, a Organização Mundial de Saúde, ela não determinou o fim dela, né? Mas vamos dizer assim, após aquele pico, aquela parte pior, sairíamos dessa melhor. E, na verdade, a gente vê, assim, quanta maldade está acontecendo, quantas pessoas estão, parece que, mais gananciosas ou querendo, eu não sei, a impressão que eu tenho é essa. Quantas pessoas querem passar a perna no outro, querem ser malandros. Parece que a ajuda ela diminuiu, não está tendo essa ajuda. E a gente precisa, para poder enfrentar esse tipo de coisa, a tal da inteligência emocional. O que é isso, Bruno? O que se fala tanto e como adquirir inteligência emocional? Assim, Diego, tu falou da pandemia, que a OMS não declarou o fim da pandemia ainda, né? Pra gente que sentiu na pele a pandemia, ela também não passou, né? Sim. Ainda é muito latente pra É uma gente. questão psicológica também forte que a gente, né? A gente trabalha todos os dias isso. Eu penso a inteligência emocional muito ligada à empatia, a tua capacidade de se colocar no lugar do outro, né? No lugar do outro, eu gostaria que fizessem isso comigo, né? Isso tu falou de passar a perna e tal. Se fosse comigo, como é que seria? Sim. Eu vejo essas duas coisas muito interligadas e, de modo geral, a humanidade está precisando muito de empatia. E parece que ficou ao contrário, virou ao contrário. Parece que as pessoas... Eu acho que o egoísmo até aumentou. E a questão da inteligência emocional, pelo que eu vejo, assim, diante de uma pessoa que está tendo essa atitude e que às vezes não consegue ter empatia, nem conseguir enxergar para si que está cometendo atos errados, né, com a sociedade, aí é onde entra aquele outro que está sentindo isso, mas que precisa ser forte. Muitas vezes o primeiro não digo sinal, a primeira reação mesmo é a da raiva, é do ódio, e aí é onde entra, né? Eu ao invés de reagir, quem sabe contar alguns truques, né? Os 3 segundos, 10 segundos, alguns psicólogos falam isso, né? Antes da reação, para eu também não agir de forma errada, para eu ter o equilíbrio e com isso fazer com que a situação não me afete, né? Mas é possível conseguir isso? Como que a gente faz isso hoje em dia, né, Bruno? É possível. Aí a gente entra na questão da regulação emocional. Antes de ter esse boom de explodir, a gente se regular. Isso pode se dar de várias formas. Eu gosto de respirar. Eu paro um pouquinho, eu respiro fundo. E a respiração sempre, inspirar pelo nariz e soltar pela boca. É o básico da respiração, que a gente... Nem isso, às vezes a gente faz certo, né? Sim. Isso também tem um resultado químico, né? Sim, no cérebro, né? É homeostase, né? Equilibra ali gás carbônico e oxigênio no corpo da gente. Entra muito aí a regulação emocional. E é isso que eu falei, de pensar no lugar do outro. O que eu gostaria que isso fosse comigo? Tá, mas só acontece comigo esse tipo de injustiça? Tá, mas o que eu tenho que fazer para mudar isso? Né? Eu gritar, eu espernear, nem sempre resolve. A maioria das vezes não resolve. Causa até um estardalhaço maior. Sim. Né? Voltando também, ou linkando com a questão da psicologia, tem o Clóvis de Barros Filho, que é um filósofo atual, e ele mais ou menos faz uma tradução ainda do estoicismo que, na verdade, não é o mundo que faz tanto mal para a gente, mas sim a maneira com que a gente avalia o que o mundo está fazendo, né? A maneira que a gente, eu acho que tal coisa está fazendo, né? Tal pessoa, tal situação está fazendo isso comigo. Mas aí, se eu tiver a inteligência emocional de colocar as coisas no lugar, eu vou enfrentar isso melhor. Eu acho que o primeiro passo, quem sabe, é a respiração mesmo. Né? É a respiração. E isso a TCC fala, que não importa como as situações nos afetam, é o que a gente faz a partir daquela situação. Sim, como que reage diante daquela situação. Né? Aquela questão do copo meio cheio, meio vazio. Isso também é estoicismo. Aí já entra para o lado de Marco Aurélio. Né? Como que eu vou reagir diante daquilo que chegou até mim? Até porque no estoicismo, e eu acho que a TCC também trabalha isso, é que eu não posso mudar as atitudes das pessoas ou não só mudar, mas também controlar. Eu gostaria que tal pessoa não fizesse tal coisa, mas não posso controlar ela. Agora eu posso controlar como eu reajo. Isso daqui para cá é meu, daqui para lá é teu. Isso é TCC pura. Isso. Né? Porque tu está cognitivo-comportamental, está ensinando ou reensinando ou ressignificando o teu cérebro. Né?
reestruturando, né? Sim, e isso é algo que... Aí eu tenho essa pergunta, eu acho que a gente pode ligar nessa questão. Como que tu enxerga a sociedade hoje em dia, né? Daqui um pouco tu pode fazer um paralelo até com 10 anos atrás, quando tu começasse tivesse essa escolha, porque muita coisa vai mudando de uma forma exponencial. Sim. Né? E como é que tu enxerga a sociedade hoje em dia? Talvez hoje um dos principais aspectos que se precise seja a própria TCC. Hoje eu preciso ter uma visão otimista da sociedade, porque eu estou colocando um ser humano no mundo. Sim. Né? Já tive uma visão mais pessimista, já passei por aquela fase de não vou colocar mais ninguém no mundo do jeito que ele está. Sim. E hoje eu já penso que não, o mundo até tem jeito. Sim. Né? A sociedade está doente, a sociedade está precisando de apoio psicológico e incluo todos nós. Sim. Eu preciso, tu também precisa. Sim. Né? E acho que a TCC pode ser o caminho, sim, por essa questão de regulação emocional, de reestruturação cognitiva. Porque um ser humano não vem com manual. Sim. Um bebê não vem com manual. Isso é algo que a gente tem que ser lembrado sempre e a gente não lembra, talvez até pela correria do dia a dia, né? Não, a gente compra uma TV, a TV vem com manual e um ser humano não vem, a gente vai aprendendo através do ensaio e erro, né? Eu tento, eu erro, eu acerto e assim, a gente chegou onde a gente chegou hoje. Sim. Né? Aí tem aquela que rola nas redes sociais também, né? Hoje eu faço terapia porque a geração anterior precisava fazer e não fez. Tá, mas tá todo mundo fazendo terapia hoje? Sim. Não tá? Sim. E tu acha que estamos caminhando para que o pessoal quebre um pouco esse tabu e tente se dar um pouco mais à terapia ou ainda está difícil? Eu ainda sinto muita resistência. As pessoas procuram, perguntam como funciona, aquela conversa inicial, valores e tal. Às vezes até marcam um primeiro atendimento, mas não comparecem. Né? Como profissional, lógico, é uma questão de números, porque tu não vai falar dos teus pacientes, de quem tu atende, ou clientes, né? Tem o termo, varia do pacientes, né? Tem a parte empresarial, né? Que lida como... Mas, em linhas gerais, assim, tu vê que o pessoal, eles se entregam às técnicas de uma TCC, por exemplo, que trabalha com evidências, ou às vezes eles ouvem, mas ainda assim tem a resistência de não quero fazer isso porque eu acho que o que eu estou fazendo está certo, ainda que saiba que tem um problema psicológico ou algo emocional. Eu acho que aquelas terapias miojo vendem mais, que é aquela que fica pronta em 3 minutos, né? Nós vamos chegar nisso aí, nós vamos chegar nessa questão. Isso aí é o que está vendendo mais, né? Eu explico como é o meu trabalho, eu trabalho de tal e tal forma, no mínimo tantas sessões e tal, e tal, e tal. Talvez assuste o pessoal, né? Sim. E leva tempo também, né? Leva tempo, não é em uma sessão que a gente vai resolver tudo, né? O trabalhar com a questão da evidência, eu acho que é quase que uma briga. Parece que o paciente vê como algo que está brigando contra ele. Né? Não, eu não quero... A evidência está te dizendo tal coisa, mas tu quer a fuga, né? Tu quer o viés, tu quer algo que te traga o benefício imediato, mas não resolve não vai resolver aquilo ali, a raiz daquilo que está te trazendo o problema. A longo prazo não resolve. Muito bem. E aí a gente volta à questão da sociedade nos dias de hoje. Aqui onde a gente vive, tu acha que na mesma proporção que a gente vê, às vezes, cidades mais movimentadas, metrópoles, claro, e outros países que têm um desenvolvimento diferente do nosso, mas tudo são mentes, né? E como é que tu vê, assim, nós aqui, ainda por ser interior, talvez esteja mais calmo, mas ou também a gente vê, ou tu vê que tem uma questão muito rápida, uma crescente muito rápida de necessidade de terapias. Tem uma necessidade muito grande, muito grande. Eu trabalhava na Secretaria de Saúde e eu via o número de pessoas que usam medicação psicoterápica, né? É um número muito grande de pessoas que precisam de diazepam, de alprazolam, de imipramina, de inúmeros remédios e não fazem o tratamento que precisa ser feito. Fazem uso da medicação e não fazem psicoterapia. Talvez pela pouca oferta na rede pública, não sei aí o que acontece. Porque até para ficar claro, né? Vai chegar um momento que o teu organismo, como qualquer medicamento, ele vai sentir a necessidade de cada vez mais, né?
mas se tu não fizer a terapia, aquele medicamento ele não vai surtir o efeito que precisa no teu cérebro, né? Não, e medicamento, vou usar de novo o exemplo da febre. O medicamento vai tratar o sintoma. Sim, tu tá perfeito. com febre, tu toma um paracetamol, uma dipirona, tratou o sintoma, mas o que tá te causando essa febre? Né? E aí os medicamentos psicoterápicos é a mesma coisa, eles vão causar o teu sintoma. Eu tô com insônia. Tem um remedinho faixa preta ali, eu tô dormindo bem. Mas por que tu não tava dormindo? Qual foi a raiz que tirou o teu sono? Né? Muito bem. Ainda sobre essa questão da sociedade, a gente viu aí há bem pouco tempo a moda do bebê reborn, por exemplo, né? Tudo era... E aí, claro, virou meme, ou uns dizem que era realidade, outros não, aqueles que levavam o bebê reborn em fila para furar fila, coisas assim, não sei se realmente aconteceu ou não, mas a gente vê isso, a gente vê aqueles que se escondem atrás das redes sociais para fazer o que querem, achar que está livre aquilo ali. Essas questões, elas são... o que pode desencadear do ponto de vista psicológico esse tipo de coisa que a gente não via. Bom, tínhamos... Não digo bebê reborns como tem hoje em dia, mas bonecas, brinquedos. Sim. Mas parece que hoje em dia, né, a forma com que os adultos estão tendo esse tipo de ação, né, em redes sociais ou nessas formas, de uma forma desequilibrada, né, parece que está cada vez mais evidente. Não sei se tu enxerga assim também e se tem fatores psicológicos, de fato, atuais que levam a isso. Sabe que de início dessa febre do bebê reborn aí, eu também fiquei assim, nossa, as pessoas estão aí num grito de socorro, num alerta de alguma carência que elas têm, né? E aí depois eu fiquei pensando, e por outro lado, apenas as mulheres com bebê reborn que são questionadas. Homem vai até velho jogando videogame, ninguém nunca questionou. Olha só, sim. Aí também tem a questão da sociedade, acho que um pouco machista, sim, por esse sentido, né? Sem dúvida. Por que mulher brincando de boneca até grande é feio e homem jogando videogame não é feio? E daqui um pouco, essa é uma situação que serve, Bruna, até mesmo para se abordar isso, né? Para trazer esse alerta, né? Então, quer dizer, algo que às vezes salta aos olhos, opa, mas e aí tem aquele algo que justamente pela sociedade machista que não foi se aborda. Internet? Sim. Por quê? Só elas foram questionadas. E isso, de uma forma geral, quais são os prejuízos que podem trazer, o que isso reflete na sociedade, Bruna? Tanto a questão, né, do videogame, a do bebê reborn e também do videogame. Né? O principal para mim é a fuga da realidade, né? Que se assemelha até a um consumo de drogas e álcool. Sim. Eu preciso daquele objeto, daquela tela para eu fugir da realidade. Sim. E também questão das redes sociais, né? É uma fuga da realidade. Sim. Minha realidade está muito ruim, eu preciso sair dela. E como abordar, ou como ter uma dica, ou de repente até um alerta, né? De que às vezes a pessoa ela está deprimida, mas ela se sente bem nas redes sociais. Mas às vezes nas redes sociais ela vai lá e vê a vitrine das outras pessoas. Aquilo ali às vezes pode, né, piorar, daqui um pouco agravar. Como é que a pessoa pode ter essa questão mental dela de ter esse cuidado de que as redes sociais seja apenas um passatempo e não um prejuízo diante daquilo que ela está olhando dos outros e que, né, pode refletir na mente dela? Acho que primeiro avaliar quanto tempo da minha vida eu estou perdendo com rede social. Que tipo de conteúdo eu estou consumindo? São conteúdos que agregam na minha vida ou são conteúdos que me fazem ir mais para baixo ainda? Porque como tu disse, é uma vitrine. Sim. As pessoas mostram aquilo que querem mostrar. Nem sempre é a realidade da vida delas, né? Sim. Gosto de usar o exemplo da Virgínia. A Virgínia, mas ela mostra a vida dela o dia inteiro. Não. Em alguns momentos ela não mostra. Ela mostra aquilo que ela quer que os seguidores vejam. Então é isso. Isso aqui que eu estou consumindo é bom para mim? Sim. Agora estou gestante, né? E aí me chama muita atenção que para tudo tem curso. Sim. Curso para engravidar. Aí tu engravidou. Aí tu tem o curso para ter uma gestação saudável. Aí tem curso para parir. Aí tu tem curso para amamentar. Aí tu tem curso para criar o teu filho. Ou então aqueles monte de livro de 10 regras para isso, 30 regras para aquilo. Isso. Quer ter uma gestação tranquila? Clique aqui. Aí tu clica lá, tu preenche o formulário, paga tanto no final para tu ter um e-book gratuito. Sim. E eu acho que a gente aí já entra nessa linha a questão do influencer, né?
Eu vi, agora eu não lembro quem, eu me lembro do termo, é alguém que é meio sarcástico, assim, da internet, acho que da linha da filosofia também, que se tem esse influencer é porque também tem que ter cuidado, porque tem o idioter, né? Tem, claro que ele usou a pessoa que está lá consumindo de uma aquilo forma ali. sarcástica, mas daqui um pouco até essa questão, né, de ter o cuidado, e serve como alerta também, porque o influencer não quer dizer que seja algo só para o bem, né? Ele está influenciando, mas ele está influenciando com o que ele quer e muitas vezes com o objetivo da venda também. Né? Sim, e aí me lembra muito também a questão dos jogos, né? Uhum. Sim. Que eles influenciam as pessoas a jogar, porque para eles está entrando. Sim. Como é que tu analisa essa questão psicológica? Porque é um vício, né? Como qualquer outro vício de jogo, e as pessoas acabam talvez enxergando uma forma de ganho, mas não sabe como parar. Como é que tu avalia essa questão? E até mesmo uma dica, de repente, né, Bruna, para quem está nos acompanhando. Acho que aí a gente volta na questão da inteligência emocional. E aí eu entro com outro tema da inteligência emocional, que é saber o meu limite. Geralmente, pessoas que se viciam já têm tendência a vícios. Sim. Ou em comida, vício em jogos, vício em bebida. Né? Qual é o meu limite? Até onde eu posso ir nisso aqui? Né? Tô perdendo. Será que não é esse o meu limite? Será que não está na hora de parar? Sim. E, no geral, assim, na psicologia, sempre pensar, isso aqui está trazendo prejuízo para a minha vida? Eu estou deixando de estar com a minha família para estar jogando? Eu estou deixando de estar com pessoas que eu gosto? Estou deixando de estar trabalhando? Qual o prejuízo que está trazendo para a minha vida? É só financeiro? Nem sempre. Claro que o financeiro é o que está pesando para todo mundo, né? Até onde eu posso ir? Isso aqui que eu estou fazendo. Muito bem, vamos a um rápido intervalinho. Estamos com a edição de número 12 do Pod Luca, o podcast do Di Luca. Preste atenção no recadinho dos nossos apoiadores. Em seguida, já voltamos. Bem rapidinho. Farmácias Associadas São Lucas. Mais do que cuidar da sua saúde, aqui você tem amigos. Tem descontos especiais, ofertas todo dia e o melhor atendimento. Siga no Instagram, @far.saolucas e não perca as promoções, detona preço e oferta relâmpago a qualquer momento. Farmácias Associadas São Lucas, com 5 lojas para melhor lhe atender. Netpal Telecom, líder em telecomunicações, planos de internet com até 1 GB, TV aberta e telefonia fixa, central de monitoramento avançada, suporte técnico 24 horas e equipe técnica especializada. Cobertura nos municípios de Capivari do Sul, Palmares do Sul, Mostardas e Tavares. Não basta ser provedor, tem que ser o melhor. Entre em contato agora mesmo. Netpal Telecom. Muito bem, estamos de volta com mais uma edição do Pod Luca, o podcast do Di Luca, sempre batendo um papo aqui com as personalidades do nosso litoral norte, também, especialmente Palmares do Sul e Capivari do Sul. Bruna, tu falasse ali anteriormente sobre a questão da terapia miojo, ali, a terapia dos 3 minutos. Eu acho que, não querendo levantar polêmica, mas isso não deixa de ser polêmico, porque ultimamente, nos últimos anos, talvez até ficou mais forte depois da pandemia, me parece. Da pandemia, claro, tem. Mas, por exemplo, assim, começaram a surgir, a aflorar muito as pseudociências, né? Que seriam ciências falsas ou algo que promete alguma coisa. E talvez cumpra momentaneamente, se cumpre, né? E eu vou citar algumas aqui. Surgiu muito, né? Está muito na moda as constelações familiares, ou então as rodas de cura quântica, sistêmica. E eu faço questão, inclusive, de ler um trechinho aqui, que em 2023 o Conselho Federal de Psicologia ele emitiu uma nota técnica expressando preocupações sobre a prática da constelação familiar, especialmente no contexto da psicologia e também dentro do SUS, né, que estava sendo oferecido. Então, considera a constelação uma prática que apresenta incompatibilidade ética e de conduta profissional, além de não possuir comprovação científica. Isso, é a nota técnica 1 de 2023 do Conselho. Até porque as pseudociências, elas surgem porque
alguém, né, ou deu um estalo, ou fez uma espécie de abordagem, mas cientificamente funciona quando, no mínimo, os pares, né, provam, comprovam, refutam, para ver se de fato aquilo ali é ciência e traz benefícios. Então não pode simplesmente alguém achar uma solução, criar um livro, achar um grupo de pessoas e a partir dali ela virou ciência. Não, ela é pseudociência, ela continua sendo. Do ponto de vista psicológico, como é que tu enxerga essa questão? Até onde tem benefícios, se tem, e também os prejuízos, principalmente os prejuízos, né, Bruno? Eu costumo dizer que eu sou a psicóloga mais aberta que existe. Se tu me disser, tu é meu paciente, tu vai me disser que tu vai no curandeiro. Eu vou perguntar pra ti, tu acha que vai te fazer bem? Sim, então vai. Eu vou na igreja evangélica. Vai te fazer bem? Vai, então vai. Eu não costumo não recomendar aos meus pacientes que não façam essas práticas. Sim. Parto do princípio que se faz bem pro paciente, tá tudo certo. Depois eu que lute no consultório para resolver. Sim. Né? Mas eu tô de acordo com o meu conselho. Aquilo que o meu conselho fala, eu assino embaixo. Sim. Inclusive, essa norma técnica aí, o conselho diz que quando o psicólogo utiliza dessas pseudociências, ele precisa declarar, dizer que ele não está utilizando de uma ferramenta psicológica. Sim. Ele precisa deixar isso claro para quem ele vai aplicar, ou, enfim, como é que usa um termo, né? Meio contraditório, né? Quem é da área da psicologia está aplicando constelação familiar. Né? Também acho. Né? Partindo do princípio que não é uma ciência, que não tem comprovação. Sim. Né? Até porque, Bruno, eu acho que, talvez aí do ponto de vista técnico, nós estamos falando, né, bem pela questão técnica mesmo. Já abordei aqui, já tive uma convidada que falou sobre constelações. Aqui também o espaço é sempre aberto, mas também sou muito pela ciência e quem acompanha o canal e o podcast pode ver isso aí. Quando algo nesse sentido, que não tem uma cientificamente comprovado, ele promete uma determinada cura e às vezes ela está entregando o que não vou usar o termo paciente, o que a pessoa que foi buscar quer. Né? Simplesmente eu quero isso, bom, então eu vou entregar aquilo ali. Vou colocar, talvez seja pesado usar o termo culpa, né? Vou colocar a culpa no antepassado e essa é a razão por tal coisa. E psicologicamente, como tudo que tu falasse até aqui, a gente trabalha em evidências, em situações, tem outro tipo de abordagem, me fugiu agora, quando do espaço, o espaço físico que tu vive, que te causa tal situação, né? A própria depressão, a ansiedade. Então, quer dizer, pode ser que seja uma coisa que não tinha nenhuma predisposição e simplesmente se criou. Né? Então, aí tu vai e parte passa a ser dito tais coisas colocado na tua mente e naquele momento te trouxe um conforto. Mas aí tu não tratou a raiz da coisa. E aí pode ser que daqui um pouco passe essa euforia e aí esteja pior a tua situação psicológica, não é isso? É isso, e acaba criando eu vejo que acaba criando um novo problema. Não solucionou aquele problema e ainda acaba criando outro. Principalmente nas relações familiares. Né? Eu já ouvi pessoas que constelaram, que é assim que chama, né? Aí a pessoa vem dizer, não, mas aí eu descobri na constelação que isso foi culpa da minha mãe. Daí a gente volta naquilo que eu falei, filho não tem manual. Os pais não fazem na intenção de errar. Sempre na intenção de acertar. Né? E qual foi o profissional que disse que isso é uma descoberta, né? Nós temos todas essas questões para ser levantada. O uso, por exemplo, assim, eu que abordo muito a ciência e a física, né, com a cosmologia e tudo mais, se fala no termo quântico, que é algo muito infinito, algo muito pequeno, vamos dizer assim, e faz parte de um todo, para que de um grosso modo falar assim, se identifique por exemplo, a dimensão do universo. A gente pode usar o termo quântico na física. E a pseudociência se apropriou desse termo, né? Como se isso validasse a terapia. Então, são os cuidados que a gente tem que ter. Porque esse quântico aqui não tem nada na cura, na verdade. Né? Ela está prometendo algo baseado num autor que não teve a comprovação científica. Então, eu acho que essas abordagens de pseudociências hoje em dia, e outra coisa, se as pessoas acham caro, vamos dizer assim, uma consulta na área da psicologia, que é um investimento para quem está com um problema psicológico, porque
quando tu consegue reverter o problema, tu vê realmente o quanto é incrível. Sim. E se acham que, cara, imagina esse tipo de sessão que está te oferecendo, que está te prometendo aquilo que tu simplesmente quer. Por isso que talvez a psicologia tenha essa barreira, né? O custo do reparo é maior que o custo do cuidado, às vezes, né? Uhum. Não só isso, né? Mas para tu participar de coisas aí, os valores são astronômicos. Não vou usar absurdo, porque cada um sabe de si, o quanto quer cobrar e o quanto quer pagar. Mas se comparado com a ciência, é bem elevado. E eu vejo assim, Diego, tu mexer na emoção do outro, tu entrar na intimidade do outro, pra mim beira até uma coisa sagrada, assim, sabe? O que é teu é sagrado, é teu. Sim. Então, assim, como que tu vai acessar sem saber como tu vai lidar com aquilo ali? Tá induzindo, né? E outra coisa, para tantos grupos de pessoas e determinados, né? Tu vai lá e forma uma turma com tantas pessoas, forma outra turma com quantas durante o ano. E a solução é sempre a mesma para todo mundo. Sim. Né? Então, isso é curioso. Como tu usou a culpa, né? A culpa sempre cai nas mesmas pessoas. Sim. Então, é necessário enxergar, refletir um pouquinho mais, questionar um pouquinho mais se essa questão mágica, né? Ela realmente é tão solução assim para a sua vida, ou daqui um pouco tem que enxergar um pouquinho mais da ciência e ver o quanto a psicologia é importante na mente das pessoas. E a cognitivo-comportamental também nunca usa isso de culpa do outro. Eu sou responsável pelos meus pensamentos, pelas minhas emoções, pelos meus comportamentos. E acho que isso a gente precisa assumir também. Sim. Né? Eu assumi as minhas questões. Não preciso ficar colocando em cima de outras pessoas, de pai, mãe, irmãos, né? Isso aqui é meu, eu vou assumir, eu vou resolver. Isso não é quase uma fuga, não é? Uma fuga. Muito bem. E a fuga ela não vai resolver, né? Não. De fato, é isso. E eu acho que dá para a gente salientar outras questões aí, porque o SUS mesmo ofereceu, né, a constelação, já oferecia o reiki, né, por exemplo, oferecia. Então, são outros tipos de... um reiki, por exemplo, com um momento que tu tem lá em posição, né, seja de mãos, de pedras ou o que for, e a pessoa está entregue a que aquilo ali faça bem para ela, mas no momento que quem está aplicando não está entrando na mente ou na psicologia da pessoa, talvez seja mais suave, vamos dizer assim. Eu encaro assim também. Agora, quando a gente tem que estar atento, quando pessoas que não têm aquela determinada formação para lidar com a mente da pessoa, que pode fazer algo... pode piorar a situação psicológica, né, Bruna? Então, acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter hoje em dia. E talvez seja um dos novos e maiores desafios da psicologia atualmente, né? Eu costumo brincar que a gente tem uma disciplina na faculdade que é só pra gente aprender a falar na hora certa e entregar o lenço na hora certa também. Sim. Porque tu tem que ter a hora certa de tu intervir, de tu interromper, de tu acolher. Tudo... É um estudo, a psicologia é uma ciência, não é na hora que eu acho que eu devo intervir, na hora que é mais assertivo. A própria, a gente falasse no início ali na psicanálise, né? Muita gente às vezes, eu preciso fazer uma psicanálise, às vezes as pessoas não sabem exatamente, né, que tem essa diferença, e a psicanálise também não é ciência, né? Também não. Psicanálise é basicamente deitar no divã. Não estou menosprezando a psicanálise, né? Sim. Até mas porque é basicamente deitar no divã, tu falar das tuas questões e o teu analista vai te guiando. Até porque não sei, tudo que o Freud deixou, pelo menos o que ele estudou, pelo menos o que ele enfrentou para poder deixar para frente, tem o seu valor também, né? Não tem como... Aaron Beck, que foi quem criou a TCC, ele era um psiquiatra psicanalista. Ele seguia a teoria de Freud. E aí ele viu que as pessoas, principalmente os depressivos, tinham um padrão de pensamento. Então foi a partir daí que ele criou a teoria da terapia cognitivo-comportamental. Não é de todo ruim a psicanálise, né? Eu costumo usar uma abordagem mais fluida no consultório. Não é a TCC pura, 100%, porque não são todas as pessoas que vão se encaixar. Tem pessoas que a gente tem que ter assim, mas eu fico mais pro lado humanista. Psicanálise, nunca tive nenhum flerte com a psicanálise, mas é mais fluida a abordagem, assim. Só que tudo tem herança da psicanálise. O próprio a TCC, ela já evoluiu também, né, para ramificações, vamos dizer assim, para poder ter essas abordagens com as pessoas, né? Isso, tem as chamadas terapias de terceira onda, tá surgindo daqui a pouco a quarta onda aí também, que vai
terapia do esquema é uma ramificação da TCC, né? Isso tem a ver com a sociedade do jeito que ela está evoluindo? Tem. Tem a ver. Precisa se adaptar. Sim. Olha Sim, só. precisa. E a gente vê que a psicanálise, de certa forma, ficou engessadinha ali, né? Analisar sonho, interpretações do paciente, essas coisas. Bom, Bruna, para nós fechar então, a ideia de falar sobre a psicologia é quebrar o mito, é quebrar os tabus, é fazer com que as pessoas enxerguem que a mente, às vezes, ela é o teu bem, mas também ela é aquela que te aprisiona com o que tu criou na tua mente e tem um profissional para isso. Então, acho que a ideia é fazer com que as portas da psicologia elas fiquem abertas, elas sempre estão, mas quem sabe assim, com uma amostra de que elas são receptivas e justamente que não estão ali para julgar, mas sim para ajudar, né? É importante as pessoas tirarem aquela ideia de que psicologia é para louco. Não Sim. é mais. Até porque era essa a frase de antigamente. Era. Isso antigamente, eu digo, bem antes de tu entrar nessa, né, na tua escolha, né? Então, assim, antes lá dos anos 2000, Deus o livre se falar isso, né? Não, isso é só para louco, é só para louco. Né? E não é, todo mundo precisa em algum momento da vida, né? O próprio falar louco é um termo já pejorativo, né? Mas era assim que era tratado, Era assim né? que falavam, E não precisa ter medo, não precisa ter vergonha. Como eu falei, a gente não ri, a gente não julga o paciente, a gente não está ali para fazer juízo de valor. Não está ali para dizer se tu está certo ou se tu está errado. E também ninguém vai, a partir da terapia que está fazendo ali, porque é o que se pensava antigamente, eu te digo isso por ser mais velho que tu, bom, se determinada coisa for diagnosticada, eu vou ter que ir para um sanatório. Não existe mais também. E outra coisa que o terapeuta, né, o profissional, ele não vai dizer, tu não pode sair, tu tem que vir, tu tem que... Não, a pessoa fica sempre livre, né? E, inclusive, a gente não pode atender um paciente contra a vontade dele. Sim. Porque não vai surtir efeito nenhum aquele atendimento. Né? Às vezes os pais, principalmente adolescentes, me procuram, né? Eu tenho problema com meu filho e tal. Eu queria marcar uma consulta contigo. Eu disse, tá, mas o adolescente está sabendo? Sim. Mas ele não quer. Então, não vai dar. Sim. O paciente é o principal ator, principal centro da terapia. Não sou eu. Todas as mudanças que os pacientes têm não é por causa do psicólogo, é por causa deles mesmos. Sim, senão não surte efeito. Não surte efeito. O primeiro passo é tu aceitar que tu precisa de terapia. Eu costumo dizer para os pacientes que isso já é 60%, 70% do tratamento. Tu aceitar e tu procurar ajuda. Sim, perfeito. Muito bem, Bruna. Vamos chegando no fim. O espaço é livre, então, para tu deixar o teu recado final. Finalizar, eu queria dizer para as pessoas que estão nos assistindo que a psicologia é para todos. Como tu disse, está aí aberta, sempre pronta para acolher. Façam terapia, não precisa ser comigo. Não sou a única psicóloga do mundo. Temos vários ótimos profissionais, inclusive aqui em Palmares, né? Temos vários profissionais ótimos. Permitam-se viver a experiência da terapia. Nem que seja para depois dizer, Bruna, não é para mim. Tá tudo bem, Sim. Não é para todo mundo mesmo. E não é o primeiro psicólogo que tu vai ir, que tu vai te encontrar, que tu vai conseguir te abrir. Precisa acontecer também. A relação terapêutica precisa acontecer, né? Volta lá no Freud, era transferência e contra-transferência, relação paciente e terapeuta. Procurem ajuda se estão precisando, né? Procurem, a internet está aí, vamos usar então a internet, né? A gente tem várias plataformas com terapias a preços acessíveis para as pessoas. Para que todo mundo possa acessar esse serviço. Para te achar ali, procura no teu Instagram. Tem ali Instagram, todos... @psicoBrunaMM. Bruna, muito, muito obrigado mesmo por ter participado dessa edição do Pod Luca, por ter trazido importantes relatos, técnicas, dicas, né, para que o pessoal possa acompanhar e também desmistificar cada vez mais um pouquinho a psicologia. Obrigadão. Eu que agradeço o convite, sempre que precisar, é só me chamar. Muito bem, e assim nós vamos fechando a edição de número 12 do Pod Luca, o podcast do Di Luca. Muito obrigado a todos que acompanharam conosco e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.